Olá, gente. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito conhecida na cidade, que faz parte da história do legislativo, da política, das questões ideológicas, políticas e partidárias. Foi até então o vereador mais jovem a ser eleito em Itabuna, estou me referindo ao Solon Pinheiro. E nós vamos, nesse primeiro momento, que é o primeiro bloco, nós vamos querer saber do meu amigo Solon Pinheiro, sua trajetória, como surgiu o Solon, era líder estudantil, era ligado ao ativismo social, era ligado a questões de partido jovem, segmento jovem, enfim. Como surgiu na cabeça do Solon Pinheiro a ideia de se tornar político, de fazer política. Ele que é neto de uma das personalidades mais conhecidas da história de Itabuna, que é a Maria Pinheiro, que inclusive dá nome a um bairro aqui da cidade, que foi uma mulher propulsora de empoderamento feminino. Ela foi pioneira em diversas situações e a gente vai pedir para o Solon Pinheiro destrinchar um pouco a história dele, né? A raiz, a família, de onde surgiu toda essa vontade de servir a população, de ser público. Ele que é formado em Direito, ele é advogado, poderia estar veredando aí por um caminho da autonomia, um caminho do empresariado, enfim, mas ele optou por ser um servidor público, né? Um parlamentar. Então nós vamos, a princípio, querer saber de Solon Pinheiro, quem é Solon Pinheiro, como surgiu a saga Solon Pinheiro, né? O que é que Itabuna viu nascer em Solon Pinheiro e por que essa vontade de fazer política. Teve origem no DNA, veio da avó, veio da família, enfim. O próprio Solon Pinheiro vai passar para nós um pouquinho desse histórico, né? Um pouquinho do porquê Solon Pinheiro hoje é vereador. Ele que já tinha sido vereador anteriormente, não conseguiu a eleição, mas num processo de resiliência permaneceu na política e voltou a ser vereador. Hoje ele é provavelmente candidato à sucessão, ele vai dizer se ele é candidato à reeleição e quais são os projetos dele. Nós vamos no segundo momento, que é o segundo bloco, querer saber sobre suas atividades parlamentares. O que é que tem feito Solon Pinheiro como vereador? O que é que Itabuna tem tido através do seu mandato? E o que é que ele espera, né, em função desse seu histórico de parlamentar para os próximos capítulos dessa novela que é a política na vida do Solon Pinheiro. E no último bloco a gente vai querer destrinchar um pouco sobre a visão de Solon Pinheiro na perspectiva das eleições de 2024. Como é que ele está vendo as candidaturas, se o que está hoje sendo colocado em função da opinião pública é o que pode prevalecer, ou se obedecendo um critério histórico de Itabuna nunca ter reeleito prefeito, mas também nunca ter eleito quem começou a campanha disparado na frente ou na frente das pesquisas. Então ele, por ser uma pessoa estudiosa da política, ele não é somente um produtor de política, um fazedor de política, um ativista da política. Ele vive a política, ele é a política através do mandato legislativo. Então talvez seja uma das pessoas mais propícias para nós buscarmos essas respostas, né? Buscarmos dirimir dúvidas, buscarmos desvendar coisas que, aos olhos da maioria da população, acaba passando despercebido. Então é através de Solon Pinheiro que a gente vai fazer deste programa aqui tipo uma vitrine do que efetivamente Itabuna vive de política no âmbito parlamentar municipal. E eu quero, como eu dissera anteriormente, começar esse nosso bate-papo perguntando a Solon Pinheiro quem é Solon Pinheiro, qual a origem de Solon Pinheiro, por que Solon Pinheiro preferiu ou priorizou entrar, veredar pela política. Solon, querido, bom dia. Bom dia, Val. Primeiro dizer com a satisfação imensa aqui participar do seu programa, Olho no Olho, aqui na TV Itabuna. Dizer que a vida pública é isso. A gente está sempre à disposição da imprensa, poder bater esse papo. Para minha gratificação muito grande estar aqui presente contigo hoje. E inicialmente dizer que o que me despertou aí na vida pública foi o sentimento de poder contribuir com a minha cidade, poder contribuir com o meu povo. Eu tive uma infância aí convivendo com a minha bisavó Maria Pinheiro, como o senhor citou aí. E eu pude perceber ali o quanto que ela tinha um sentimento de servir as pessoas, independente de política, independente de qualquer tipo de interesse. Mas ela foi uma pessoa que esteve aqui na Terra com esse propósito
de se dedicar à vida social, à vida pública, a servir as pessoas, e aquilo me chamava atenção. Eu me lembro bem que na infância eu cheguei com ela algumas vezes no bairro Maria Pinheiro, cheguei com ela algumas vezes em algumas comunidades que ela prestava serviço, e aquilo acredito que tenha despertado em mim essa curiosidade de poder, através da política, poder servir a minha cidade. E aí na época de escola, eu sempre fiz questão de também participar de grêmio estudantil, de me tornar um líder de sala, de me colocar à disposição dos colegas para representá-los junto à direção de escola. Então acredito que isso tudo contribuiu para poder me despertar no ano de 2004, que foi quando eu disputei a minha primeira eleição, onde, dicas de passagem, eu tive a votação expressiva e não me elegi. Eu tive, à época, 1.852 votos, pense aí. Eu fui o quinto mais votado de Itabuna e não me elegi, com apenas 21 anos de idade. E aí acredito que tudo isso que eu passei na minha infância foi o fator motivador para que eu pudesse ingressar na vida política, porque a gente sabe que o meio mais fácil e o mais, digamos assim, mais curto da gente poder ajudar a nossa cidade e ajudar as pessoas é através da política, né? A gente sabe que a política nos dá condições para isso. No momento que você busca o mandato, através de uma eleição, através da urna, você representa o seu povo, você tem que ter responsabilidade com isso, responsabilidade com o serviço público, responsabilidade com a sua função pública, e não ser político com interesse pessoal ou fazer da política negócio, para fazer da política um meio de ligação entre você e a comunidade. Solon, a gente sabe que a política absorve o tempo quase que integral da pessoa, né? E você vem de uma família com tradição na política através de Maria Pinheiro. É claro que ela deve ter passado por situações difíceis, porque também ela não conseguiu lograr êxito em suas tentativas de ser vereadora em Itabuna, num período onde a questão do empoderamento feminino não era tão bem visto quanto nos tempos atuais. Mas aí você, criança ainda ali, de repente você prossegue a sua experiência de vida e se interessa por política. Como foi nesse primeiro momento a posição da sua mãe, da sua família, por já ter sofrido e visto o que sofreu Maria Pinheiro? A sua família abraçou a sua ideia ou você teve alguma dificuldade de convencimento no seu lar de que o caminho para você seria política? Boa pergunta. Até porque eu sempre digo, a gente ingressar na vida política, né, militância política, a política partidária, quando você tem um pai na política com mandato, um avô, é muito mais fácil, é um caminho muito mais curto, porque você tem alguém com muito mais experiência para lhe conduzir. Eu não tive essa oportunidade, até porque quando minha bisavó, Maria Pinheiro, ela faleceu, eu ainda era criança, eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, então ela não teve condições de me ajudar nesse sentido. E eu encontrei sim dificuldade com a família, porque achava que o meu ingresso na vida política poderia atrapalhar outros projetos, como por exemplo formatura, como por exemplo dedicação aí a uma academia, uma formação, né? Um curso superior. Acho que eu deveria priorizar isso, priorizar também empreendimentos, me tornar um empresário, algo parecido. E eu sempre tive a política como prioridade. Eu estudava, cursava curso na época de administração, quando eu comecei a minha atividade política partidária, mas eu nunca tive a faculdade como aquilo de prioridade, como se fosse um sonho da minha vida. Eu sempre tive como um sonho da minha vida ingressar na vida política, ingressar na vida pública, e eles queriam que fosse o inverso, que eu priorizasse formatura, priorizasse um caminho mais do empreendedorismo. E eu sempre digo, eu comecei de trás para frente. Eu primeiro me tornei político, inclusive para depois me tornar advogado. Então, assim, a política se tornou na minha vida a prioridade. Bom, mas no primeiro momento, assim que você passou a ter interesse efetivamente em participar da política, sobretudo partidária, você sai vereador em 2004 e não consegue sucesso. Não ficou ali um sentimento de que você seria uma repetição do que foi a experiência da sua bisavó na política? Não houve ali um impacto negativo da família com essa sua decisão de fazer política, porque você teve uma votação expressiva, uma das maiores da história da cidade, mas por questões de legislação eleitoral você acabou sendo preterido. Você mesmo falou, foi o quinto mais votado, na época
época me parece que eram 17 vereadores, e você acabou tendo 12 vereadores com menos votações do que a que você obteve, mas eles estavam lá com mandato e você não. Esse primeiro momento não foi impactante para uma consolidação do posicionamento de alguns familiares que estavam contra a sua iniciativa de entrar na política? Ah, sim, sim, foi doloroso demais, foi dolorido porque como eu sempre digo, é melhor você perder a eleição por falta de voto, porque você não alcançou o voto suficiente para se eleger, do que você perder a eleição com muito voto. Então ficou aquele sentimento de, poxa, fizemos tudo tão certo, tanto que a votação foi expressiva, a gente não se elegeu. E aí naquele momento, eu não podia esperar 4 anos para uma eleição, eu tive que tocar a minha vida. E nesse tocar a minha vida foi que a família fez a pressão, no sentido de aí, ó, vai priorizar sua faculdade. Inclusive minha avó, que morava em Salvador, me disse, vem morar em Salvador, aqui tem oportunidade de estudo para você, de trabalho e tal. E naquele momento eu fiquei muito pensativo. Falei, pô, se eu for morar em Salvador, adeus política em Itabuna, porque eu teria dado um outro norte para minha vida. Mas naquele momento eu refleti e pensei, não, com a votação que eu tive, me dá condições suficientes para esperar mais um pouco, ainda sou jovem, é manter a base, manter o trabalho, manter os meus princípios, a minha boa vontade e esperar a próxima eleição. Então, eu consegui convencer a família, chamei na época, eu lembro bem disso, meu grupo político, para dizer, e aí gente, vamos nos manter firme, acredita ainda no projeto, todos acreditaram, me abraçaram, me motivaram para isso. Aí foi que nós nos mantemos unidos e na eleição de 2008 me elegi com 2.430 votos, votação expressiva novamente, e aí pude mostrar de que quando a gente tem um sonho e tem um ideal na vida, a gente precisa acreditar nisso e partir para cima e não se acomodar. É isso, então no primeiro momento, sua primeira eleição deu para você uma votação de quase 1.900 votos. Pronto, você não foi eleito, mas permaneceu na atividade política. Numa segunda tentativa, você tem, dessa vez, uma votação maior, mais de 2.000 votos, mas numa terceira tentativa, a votação não foi suficiente para você ser reeleito. Não voltou o fantasma da rejeição familiar à sua permanência na política nesse terceiro momento? Sim, sim, em um momento ainda pior, porque infelizmente, e aqui eu aproveito a oportunidade para falar, eu sofri ali talvez uma situação que só sabe quem passa na pele. Aquela situação minha, quando vereador pela primeira vez, foi muito delicada. Nós estivemos num ambiente muito complicado, que foi aquela legislatura de 2009 a 2012, onde houveram aquelas denúncias, onde houveram aqueles afastamentos dos vereadores, né? O caso Sérvia, a situação do Loyola. Ah, sim. Quando foi presidente. Foi anteriormente. Então, aquela, infelizmente, na minha opinião, até hoje como advogado, eu digo isso sempre, a gente o Ministério Público, os órgãos de fiscalização, os órgãos que têm esse poder de oferecer denúncia, eles precisam ter muito mais responsabilidade e cuidado na hora de oferecer uma denúncia. Eu acho que é preciso haver uma investigação mais profunda antes de denunciar. E naquele momento, o Ministério Público ofereceu denúncia contra todos os vereadores da Câmara, como se todos estivessem envolvidos em algum ambiente de corrupção, o que não foi verdade. Tanto que eu estou hoje, mãos limpas, ficha limpa, pude ser candidato, não fui condenado a nada, mas esse prejuízo moral, esse prejuízo político, quem repara? Infelizmente, as pessoas, quando ouvem que alguém está sendo investigado, ou que alguém está sendo denunciado ou acusado, já impera aí um sentimento que, infelizmente, o que deveria ser a presunção de inocência acaba sendo a presunção de culpa. Então, quando alguém da imprensa anuncia que alguém está sendo investigado, as pessoas já compram essa ideia como se você estivesse praticando algo ilícito. Então tem que se ter muito cuidado com isso. Naquele momento, eu no primeiro mandato, ainda começando a minha vida política, eu tive esse prejuízo. Eu digo sempre que isso, inclusive, atrasou muito o meu projeto político, me prejudicou muito. E por conta disso, acredito, Val, que eu não tenha conseguido êxito na minha reeleição. Foi um momento que a Câmara passou de muito desgaste. Você deve lembrar bem disso. Sim. Afastamento de vereadores, primeira vez, depois da segunda vez. Foi dos 19 na época, só um. Foi o Rui Só um foi reeleito. Então, assim, foi um caos naquela época. Eu peguei um momento ali muito delicado. Acho que talvez o pior momento da história do Poder Legislativo Municipal ao longo desses 100 anos aí de Itabuna, 110 anos de Itabuna, a gente deve nunca ter tido uma situação tão delicada aí na Câmara Municipal como foi aquele momento. Foi muito tenso aquele momento. Então eu creio que por conta disso foi que não obtive êxito na minha... Qual foi a sua votação na tentativa de reeleição? 930 votos. Ou seja, caiu menos da metade. Isso. E como foi sua vida, Solon,
posterior, todas aquelas denúncias, afastamento, inclusive com prisões, Loyola chegou a ser preso, enfim, como é que ficou a sua convivência social? As pessoas, como é que as pessoas lidavam com o assunto? Como é que você lidava com o assunto diante das pessoas que, é claro, censuravam, criticavam, os inimigos mais ferrenhos, né, faziam daquilo ali a cereja do bolo e tal? Como foi essa sua experiência pós-denúncia e pós-afastamento? Val, muito delicado, muito sofredor. Só pode dizer isso quem passa. Eu já cansei de me emocionar e chorar quando me lembrava disso, porque era uma situação que ali você não era só o Solon político. Ali você tinha uma história de vida, uma história de família, onde você ficava, tipo assim, sem saber nem como conduzir a situação, porque você sabia da sua inocência, você sabia da sua convicção de que você em nenhum momento praticou nada ilícito, mãos limpas, mas carregava o peso daquele momento ruim que foi. Aí você não se reelege e por conta desse desgaste que a Câmara passou, ficou sim aquele sentimento de que como se fosse um fim, como se não tivesse mais condições de voltar à vida pública, à vida política, as pessoas não iriam mais acreditar em você. Então eu tive que suar muito para provar isso para as pessoas. Na verdade, até o que você tem relatado, foram, na verdade, 3 momentos de resiliência, né? O primeiro momento, quando você toma a decisão de ser candidato. O segundo momento, quando você perde na sua primeira tentativa de ser eleito vereador. E no terceiro momento, quando você perde a tentativa de ser reeleito. Pronto, aquilo ali já seria mais do que suficiente para a grande maioria das pessoas buscarem outros caminhos, né? Outras alternativas de subsistência, de tocar a vida. Mas aí, dando uma demonstração de resiliência, você vem para a 4ª situação, que é o mandato que ele está vigente no atual momento. Já nessa sua última participação eleitoral, que você foi eleito mais de 1.000 votos, ou seja, você na reeleição caiu para menos da metade, já nesse retorno ao mandato você passa a ter uma votação maior e expressiva, é óbvio. Mas e agora? As coisas estão acomodadas? Como é que está o Solon Pinheiro hoje a nível de relacionamento com as pessoas, o mandato de Solon? Porque essa questão do que é que está fazendo o Solon como vereador, a gente vai tratar no próximo bloco, mas dando um fechamento desse primeiro momento em que se relata o seu histórico dessas candidaturas. Como é que está hoje Solon, psicologicamente falando, socialmente falando? Como é que está o Solon Pinheiro hoje dentro dessas particularidades todas, dessas lutas, né, para chegar até aqui e ao invés de desistir em 3 situações, permanece tentando seguir adiante com seus projetos políticos? Bem, Val, no ano de 2012, que foi o ano da reeleição, e eu não obtive êxito na minha reeleição, aí eu já estava no final do meu curso de Direito. Aí eu foquei no ano de 2013, a minha formatura, e, consequentemente, ter que passar na prova do OAB, o que foi um teste muito duro para mim também. Conviver com toda essa situação de perder uma reeleição, uma coisa que era um sonho, e você ali se vê com dificuldade de retomar sua vida política por conta de todo esse desgaste. Mas ainda assim eu fui firme, forte, pedi força a Deus, coragem. Consegui em 2013 passar na prova do OAB, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, passei na primeira tentativa, então fiquei focado durante o ano de 2013 nessa prova da OAB, passei, me dediquei à minha vida como advogado do escritório, 2013, 2014, mas com aquele sentimento, né, paixão, sempre a vida política. E aí, como eu tinha no meu sentimento de que eu nunca perdi uma eleição por falta de voto, ainda com todo o desgaste da reeleição, eu não perdi por falta de voto, que eu tive 930 votos, tive até mais voto que Rui na época, embora ele tenha sido o único eleito. Então assim, eu pensei e falei, pô, Itabuna realmente acredita em mim, Itabuna me abraça, Itabuna na urna me absolveu, não fui reeleito, mas Itabuna acreditou em mim quando me deu quase 1.000 votos na minha reeleição. Aí veio a eleição de 2016, outra tentativa, e novamente foi frustrada a eleição. Eu tive uma votação boa, mas não consegui também retornar à Câmara em 2016. Tive 900, quase 1.000 votos, 958 votos. Aí não consegui retornar. Foi aquela eleição que eu disputei pelo PSDB, inclusive. Acho que você até participou dessa conjuntura na época aí. Acho que ela foi na eleição até do
que Augusto Castro foi candidato pelo PSDB. Então não consegui me eleger, fiquei suplente novamente. Mas mesmo assim insisti e voltei agora em 2020, disputei a eleição e consegui ganhar a eleição pelo Solidariedade com 1.079 votos. Então, na verdade, é um histórico de sucesso. De tobogã, de subidas e descidas, mas que fez com que atualmente você estivesse na condição de vereador. E sobre esse assunto, a gente no próximo bloco vai fazer algumas abordagens, né? Porque você lutou para conseguir e você conseguiu. Uma vez conseguido o seu propósito de voltar a ser vereador, o que é que você está fazendo? Como é que está o seu mandato? O que é que Itabuna está ganhando, né, sendo beneficiada com você como vereador? Nós vamos querer saber a resposta dessas dúvidas depois do intervalo, que é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, essa questão de poder legislativo municipal é uma coisa interessante no imaginário popular. Nós sabemos que o vereador, na escala dos agentes públicos eletivos, é o mais próximo da população, né? Porque a gente se emociona, participa, se apaixona pelas eleições presidenciais, mas muito dificilmente a gente vai chegar próximo do presidente. Normalmente a gente nunca vai ter a oportunidade de conversar com o presidente, de receber um bom dia, uma boa tarde dele, atendendo a nossa saudação. No caso de governador, a mesma coisa. Muito dificilmente a gente vai chegar até um senador, um governador, às vezes um deputado federal e um estadual em período de eleição. A gente lida mais com essas pessoas quando chegam as eleições nacionais, que a gente tem uma proximidade maior tanto com o deputado federal, que está tentando ser reeleito, quanto com o deputado estadual, também pretendendo renovar o mandato. Não, o vereador não. O vereador, independentemente de ser candidato ou não à reeleição, ele é quem está próximo. É ele o mais buscado. É ele que a população exige para resolver problemas que às vezes é da competência do prefeito. Mas como o prefeito também é inacessível, né, muito dificilmente tem-se facilidade de conversar com o prefeito, então o vereador não. O vereador, quando a pessoa quer falar com o prefeito, aí vai na prefeitura, marca um agendamento e às vezes 8 meses, 2 meses depois, um ano depois é que vai poder ter a oportunidade de ter um agendamento de uma conversa com o prefeito. Eu digo isso com a pessoa popular.
ainda corre no risco de, no dia em que ele será ouvido, conversará com o prefeito, haver um impedimento, um adiamento em decorrência de viagens súbitas ou de compromissos inesperados na agenda do prefeito, porque se o prefeito marca, por exemplo, com um cidadão popular e naquela data que foi marcada 8 meses antes, o prefeito foi convocado pelo governador, pelo presidente, pelo ministro para assinar um documento, é claro que o prefeito vai preterir aquele agendamento e vai ter que viajar, ou seja, o cidadão acabou perdendo a oportunidade de conversar com o prefeito. Já o vereador não. Primeiro que o vereador tem que estar toda semana na Câmara, né? O vereador não pode passar muito tempo fora das chamadas reuniões extraordinárias e ordinárias, sem contar as comissões especiais, sem contar as sessões especiais, sem contar os eventos que ele tem sempre sido inserido na sua comunidade ou na cidade, enfim, vereador é presente, vereador ele que está constantemente ali na comunidade, consequentemente é o mais cobrado. E o eleitor é interessante, o eleitor na sua maioria sempre procura ver no vereador o juiz que vai resolver o seu litígio policial, judicial, o delegado que vai resolver o seu problema de infortúnio nessa área, o padre que vai ter que benzer ele, vai ter que casar ele, o patrocinador que vai ter que dar o anel, a aliança do casamento, o assistente social que vai ter que dar a cesta básica e até a cachaçinha, o patrocinador que vai ter que financiar o bingo do bairro, numa corrida rústica, enfim, um evento esportivo, festivo, é o vereador mais procurado. Consequentemente, é o vereador na escala de poder o mais execrado, o mais criticado, o mais rejeitado. Porque vereador nenhum vai ter condições de atender essas demandas, até porque vereador não é para fazer doações, né? Dar dinheiro para as pessoas, dar emprego para as pessoas, não. Vereador só tem 3 funções, 3. 2 são embutidas, né? São 3. Fiscalizar, né? Saber como é que andam as contas, não só da própria Câmara, mas do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura, e o outro é legislar, através de pedido de providências, através de requerimentos, de indicações para o governo do Estado, o governo da União, e o outro é de se pronunciar sobre os acontecimentos da cidade. São só 3 funções. Vereador não é para dar ambulância, vereador não é para dar trator, vereador não é para dar cesta básica, né? Isso é contingencial. Isso aí, se acontecer de alguém estar precisando, ele vai dar não como político, mas como uma pessoa humanista. Não é dever do vereador praticar assistencialismo, sobretudo assistencialismo que não vai resolver o problema de ninguém. Mas vereador tem que atuar, o vereador tem que fazer leis. Porque o vereador que não tem proposições relacionadas ao poder legislativo em si, ou seja, o que é que ele está fazendo? Quais são os seus pedidos de providências? Quais são os seus requerimentos? Quais são as suas indicações? Quais são os seus projetos de leis ou emendas em projeto de leis? Quais são as suas opiniões a respeito dos acontecimentos na cidade? Qual é a sua visão sobre o que é que a cidade precisa de um parlamentar municipal? É isso que nós vamos querer saber do Solon Pinheiro. Solon Pinheiro, vereador por 2 legislaturas, ou seja, ele tem um histórico, né? Ele é um legislador já experiente, não só pelo fato de ser advogado, e por ser advogado, a legislação municipalista deve ser uma das suas premissas. Então nós queremos saber do Solon, o que é que tem sido o Solon como parlamentar municipal, o que é que a cidade de Itabuna, o que é que os itabunenses podem estar sendo beneficiados com o Solon Pinheiro como vereador. Bem, Val, você fez uma introdução muito boa aí de realmente qual é o papel do vereador. E eu sempre digo que o vereador ele é o produto do meio. O vereador ele é a ponte de ligação da comunidade ao poder executivo. Ele é o porta-voz do povo. Ele é quem leva as demandas da cidade até o poder executivo. Então a gente não tem o poder de solucionar o problema. A gente é apenas um caminho mais curto para chegar até o poder executivo. Eu comparo muito até com o advogado. O advogado não ganha causa, né? O advogado ele tem uma procuração do cliente dele para representar o cliente dele na justiça, mas é o poder judiciário que vai decidir a vida dele, não é advogado. Você contrata advogado, você não contrata para ganhar causa. Você contrata para defender os seus direitos. Então, o vereador, quando eleito, ele tem a procuração do povo para representar esse povo junto aos órgãos competentes.
Ele não tem o poder de solucionar o problema, mas de representar o povo e levar os problemas até o Poder Executivo. Então a gente tem feito muito isso. Eu tenho feito um mandato, Val, de muita participação popular. A gente adotou aí um programa do nosso gabinete, que é o Gabinete nos Bairros, onde a gente atende a comunidade no bairro, a gente agenda com a comunidade no bairro e atende a comunidade no seu próprio bairro, uma vez por semana. A gente tem aí o nosso Gabinete de Portas Abertas, toda quinta-feira, pela manhã, é o dia de atendimento ao público, a gente ouvir a demanda da população, as pessoas vão até o nosso gabinete levar os problemas e a gente encaminha através do pedido de providência, que é o meio, a prerrogativa nossa. A gente tem no regimento interno da Câmara essa prerrogativa de, através do pedido de providência, encaminhar ao Poder Executivo essas demandas, seja na área de saúde, seja na área de infraestrutura, seja na área de iluminação pública, né, mobilidade urbana, seja qual for a área, o esporte. A gente caminha ao Poder Executivo e faz o devido requerimento, faz o pedido de providência para que o Executivo tome providências daquele assunto. Então a gente tem feito muito isso, tem usado muito essa prerrogativa nossa e tem encaminhado para o Executivo nossos pedidos de providências para atender essas demandas da população. E eu acho que o vereador ele pode ir além disso. Eu consegui já nesse mandato uma emenda no valor de 500 mil para a saúde, fonte zero. Foi um recurso foi uma emenda do deputado José Nunes, que foi deputado na época, hoje o filho que é deputado, Gabriel Nunes, do PSD, inclusive. E olha que eu nem sou do partido, mas pela boa relação política que tenho com eles, nós conseguimos essa emenda para ajudar a cidade na área de saúde. A gente conseguiu projeto de lei, que é uma das nossas funções, que é legislar. A gente criou um programa Banco de Empregos, hoje existe essa lei municipal, Banco de Empregos, que é uma lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar um programa com as empresas do município para oferecer algumas vantagens fiscais, alguns incentivos fiscais para a empresa que aderir a este programa. Ela tem alguns estímulos fiscais para isso, a redução de alguns impostos, para que possa contratar jovens de 14 de 16 a 24 anos. Então, assim, é um programa que estimula a contratação do jovem para o primeiro emprego. A gente sabe que tem leis aí federais para isso, mas aí é mais um estímulo para para a cidade, que é aderir a esse programa. Foi uma lei de nossa autoria no ano passado, inclusive. A gente sabe que é uma lei que é uma lei que só autoriza o Executivo. Não é uma lei que torna obrigatória e impositiva. Não é uma lei impositiva. É uma lei apenas que autoriza o Executivo a aderir a este programa. Então, assim, a gente tem participado muito de sessões especiais, tem provocado sessões especiais para debater a cidade. A gente tem fiscalizado, como a gente deve fiscalizar, tem ido muito em posto de saúde, a gente vai nas escolas, a gente percorre a cidade para identificar situações que a gente possa encaminhar para o Executivo e buscar a solução dos problemas. Tem feito pedidos de aprovados requerimentos de documentos para acompanhar as contas do município. Então, assim, a gente tem cumprido com o nosso papel. A gente sabe que o Poder Legislativo, ele se torna, do ponto de vista popular, muito limitado. As pessoas não acompanham muito o trabalho da Câmara de Vereadores. É um trabalho muito mais burocrático. Você geralmente vê as ações do Poder Executivo. É o Poder Executivo que inaugura a obra, é o Poder Executivo que oferece os serviços, mas a gente sabe que a Câmara tem o seu papel importante cá nos bastidores. É a Câmara que muitas vezes autoriza o Executivo fazer certas situações, celebrar alguns convênios. É a Câmara que aprova matérias importantes para que o prefeito possa colocar em prática. A gente não pode ter a iniciativa. A matéria, por exemplo, orçamentária, a gente não tem esse poder. O vereador não tem como apresentar um projeto para construir uma escola. A gente não tem emenda impositiva para poder colocar no município. Mas a gente é quem aprova várias matérias. O prefeito depende de muita coisa da Câmara para aprovar, para celebrar convênios, buscar empréstimos, como foi aquele caso da matéria aprovada, que houve muita polêmica. A Câmara teve o papel de aprovar aquela matéria do empréstimo, que não foi a Câmara que liberou o recurso. A Câmara autorizou o Poder Executivo a ir em busca desse recurso. Então, olha como a Câmara tem seu papel de importância diretamente, não é? Aproveitando aqui esse nosso bate-papo, o deputado federal tem uma emenda parlamentar impositiva de 20 milhões por ano.
O estadual, que também tem essa mesma prerrogativa, emendas que vão para era 1.700.000 até o ano retrasado, mas atualmente cada deputado estadual tem emendas parlamentares impositivas de R$2 milhões. Por que não apresentar no projeto a possibilidade, né, discutir do vereador ter uma emenda, eu diria de 300 mil, 500 mil, porque cada vereador tendo esse tipo de emenda, ele vai poder, por exemplo, com 300 mil, fazer uma quadra poliesportiva no bairro dele, entendeu? Um campo de várzea, um posto, de repente, um posto de segurança, uma extensão para a guarda municipal, ter ali uma referência, né, para que a comunidade precisando tenha esse primeiro momento, embora não seja essa a função da Guarda Municipal, mas pelo menos uma interlocução junto, né, às instâncias superiores de segurança pública. Por que não discutir com os seus pares a criação no âmbito municipal, já que existem nos legislativos estadual e da União essas emendas impositivas, por que também não fazer aqui? Porque em Ilhéus, a informação que eu tenho, não são emendas impositivas, mas cada gabinete tem um valor de R$10 mil mensais, sabe? Então, por que não fazer a mesma coisa aqui em Itabuna? Você já pensou nisso? Ou essa ideia surge desse nosso bate-papo? Bem, Val, você colocou bem aí. As pessoas, inclusive, pensam aí na rua que vereador tem verba de gabinete. Então, muita gente pede as coisas pra gente e alegam isso. Vocês têm não sei quantos mil aí, falam 30 mil, 50 mil, é impressionante. Aí, quando vem pedir as coisas pra gente, eles acham que esse dinheiro é um dinheiro que está à disposição da população, porque nós recebemos dinheiro para isso, o que não é verdade. O vereador de Itabuna hoje, o que ele tem, além do salário dele, são os cargos de gabinete, apenas isso. O vereador não tem um centavo para trabalhar um patrocínio de evento, para trabalhar ali uma reforma de uma rua, para ali trabalhar uma reforma de uma praça, de uma quadra poliesportiva, não tem um centavo para isso. Então, assim, eu penso que, principalmente uma cidade grande como Itabuna, se o vereador tivesse uma condição de trabalho melhor, ele poderia desempenhar um trabalho ainda melhor do que a gente desempenha. O vereador muitas vezes enxuga gelo. É difícil quando alguém lhe procura para pedir um patrocínio para um evento na sua comunidade e você não tem de onde tirar, porque você não tem orçamento para isso. Se você der esse patrocínio, você vai tirar do seu bolso, como você falou, não é uma obrigação. Você vai fazer pelo lado humano de atender aquela comunidade, de atender aquela família que lhe procura, mas não tem orçamento para isso. Então, nesse caso, surge aqui a ideia de você sim, propor... eu seria favorável a uma emenda. Não é favorável, é ser autor de uma emenda, de um projeto de lei estabelecendo que cada vereador tenha também a sua emenda impositiva. Por que isso? De repente tem um colégio lá que está há 20 anos sem uma reforma. Aí o vereador, tendo essa emenda, ele vai determinar, porque a emenda, o nome já está dizendo, é impositiva, o prefeito tem que fazer aquela reforma no colégio, vai ter que criar ali um espaço de lazer, ou coisa que equivalha. Inclusive agora, né, nós tivemos algumas situações envolvendo o deputado Pancadinha. Ele conseguiu, através do governo do estado, de quem ele é de oposição, mas mesmo nesse contexto, pelas emendas serem positivas, ele conseguiu verba para fazer o São João do bairro São Pedro, ele conseguiu verba de R$200 mil para a Expofenita, ele conseguiu verba para a festa das crianças recentemente. Então, tipo assim, não seria emenda para fazer festa, seria emenda para, tipo assim, o posto médico do bairro tem que ter uma ambulância específica para aquela comunidade. Aí, com a emenda impositiva, o vereador vai pleitear, vai exigir da prefeitura a aquisição de ambulância para servir exclusivamente àquela comunidade. Ou seja, o vereador deixaria de ser apenas propositivo para ser também impositivo nessas questões, né? Tipo assim, tem bairros que sempre houve isso, sempre vai haver, tem bairros que estão aí com deficiência de claridade, as luzes estão escuras. Havendo uma emenda impositiva desse determinado valor, sabe? Aí o próprio vereador teria que apontar, não, quero que esse recurso seja usado em função da aquisição de novas lâmpadas, enfim. E hoje não, hoje você depende muito do pedido de providência. Você não acha que deveria, e pode assumir aqui o compromisso de você apresentar um projeto de lei estabelecendo um valor, sabe? No sentido do vereador ter esse tipo de prerrogativa também? Deixar de ser só propositivo para ser também positivo? Impositivo, concordo plenamente com isso. Eu apenas teria que fazer um levantamento da questão jurídica, da legalidade, da constitucionalidade da matéria. Eu não sei se o vereador teria competência legal para ser o autor de uma matéria como essa. Por ser matéria financeira, eu acredito que teria que ser iniciativa do executivo
e a gente apenas aprovar. Porque a lei diz que o vereador não pode criar absolutamente nenhuma lei, nada que seja oneroso para o Estado. Mas existem leis, né, em âmbitos legislativos da União e do Estado, onde essa lei existe. E a lei é uma só para o Legislativo. Você não tem 3 leis para 3 entes da federação no contexto do Legislativo. É uma lei só para o Poder Legislativo. Então, se lá eles têm emendas parlamentares impositivas, eu creio, dentro de uma teoria, de que dentro do âmbito municipal também deveria ser criada uma lei, e eu quero que você saia daqui com esse compromisso de pesquisar e ver no sentido, porque eu sei que a comunidade vai ganhar com isso. Com certeza. Porque por melhor que o prefeito esteja atuando, é o vereador que está na ponta, é o vereador que está na comunidade, então é o vereador que tem a visão do que está acontecendo. Até porque ele é o interlocutor legal, né? Ele é o representativo da comunidade junto ao Poder Executivo. Meu irmão, mas me diz aí, o que é que você... Tá tendo uma polêmica, porque o prefeito levou para a Câmara um projeto fazendo uma ampliação das tarifas, das alíquotas, e está sendo uma chiadeira generalizada, né? Os comerciantes estão reclamando que tem taxas aí que saíram de 300 para 3 mil. Como é que tem sido a sua participação dentro desse caso específico? Nesse caso, Val, matéria tributária não é muito do meu conhecimento, mas a gente sabe e reconhece essa situação que precisa ser revista, e ontem, inclusive, a Câmara encaminhou para o Executivo um pedido nesse sentido, para que o Executivo pudesse rever essa situação tributária junto aos empresários. Encaminhamos ontem, inclusive já teve a reunião ontem com o prefeito, com a Associação Comercial de Itabuna, com a CDL, as entidades de classe debatendo esse assunto. Eu acredito que essa semana ainda terá alguma surpresa positiva no tocante a essa matéria. Mas que está sendo provocada pelos vereadores, né? Exato. O que eu soube é que vocês estão tentando fazer com que o prefeito detalhe cada situação, porque são vários impostos, Sim. né? E qual o impacto econômico junto ao contribuinte, para que efetivamente essa lei possa ser aplicada. Você acha que tem perspectiva de uma mudança, né, do que está sendo contextualizado pelo Poder Executivo junto ao Legislativo? Sim, o prefeito demonstrou sensibilidade à causa. Eu acredito que na próxima semana vai ser o assunto da semana. Semana que vem vai ser a matéria que vai ser assim, o Executivo vai realmente encaminhar, já confirmou isso, vai encaminhar para a Câmara para discutir esse assunto, e a Câmara, sem dúvida alguma, vai aprovar qualquer situação que seja de incentivo e de diminuição de cobrança de imposto. Positivo. Para encerrar esse bloco, né, o que é que a gente pode dizer mais sobre o seu desempenho legislativo? O que é que tem mais ali para dizer? O mais recente é que o Executivo enviou para a Câmara de Vereadores a matéria de renegociação de dívida fiscal, aquele conhecido como o refis, que é para permitir aos munícipes, aquelas pessoas aí que têm dívidas com o município, poder renegociar a sua dívida, hoje estão inadimplentes, e tornarem adimplentes. Então é uma matéria importante que chegou lá na casa, a gente está debatendo essa matéria, inclusive seria votado ontem nas comissões técnicas, e eu pedi vista essa matéria para tentar fazer alguns ajustes. A gente não tem o poder de modificar isso de forma individual, mas no momento que a gente pede vista é para poder debater o assunto melhor. Eu acredito na sensibilidade do governo, onde a gente tenta melhorar o artigo 9º desta lei, o projeto de lei 48/2023, onde ali tem as condições de pagamento. E eu penso que a gente pode melhorar essas condições de pagamento. Por exemplo, uma isenção 100% de juros e multa, mora, para quem dividir apenas 3 vezes. O inciso primeiro fala isso, dividir 3 vezes. Então a gente pode melhorar, em vez de dividir em 3, a gente sugere que divida em 6 pelo menos. O cara deve aí 10 mil reais, ele não consegue pagar em 3 vezes. Então por que não oferecer a possibilidade de dividir essa dívida em 6 vezes? Então a nossa proposta seria no sentido de aumentar o número de parcelas, melhorar a condição de pagamento, para a gente não aprovar uma lei que, mesmo oferecendo essa condição de pagamento, a pessoa ainda assim não vai conseguir pagar. A gente vem da pandemia agora aí, uma crise econômica terrível. Uma coisa que eu sou contra o refis. Eu tenho uma opinião inversa em relação ao refis. Eu acho que o devedor, é claro que tem algumas situações que tem que ser analisadas com mais profundidade, mas quando você aplica uma lei, né, a do refis, você deixa de considerar o adimplente.
aquele contribuinte que vem, sabe, com seus sacrifícios, mantendo as suas dívidas em dia, pagando certo e tal. Então, para compensar o refis, aí eu quero dar uma outra sugestão a você. Sim. É fazer uma outra lei, entendeu? Beneficiando os bons pagadores. Isso não significa dizer que o devedor seja caloteiro, sabe? Às vezes a pessoa está devendo imposto porque realmente não teve condições em função de vários fatores. Mas isso não significa dizer que ao beneficiar esse tipo de devedor, não tenha que considerar o fato de que quem tem que ser mais prestigiado é o adimplente. É aquele cidadão que com seu comércio, sua indústria, sua atividade de serviço, esteja ali sendo responsável pagando em dias os seus benefícios. Não daria para dentro desse projeto ou numa outra situação apresentar um projeto em que o adimplente fosse beneficiado, nem que fosse, por exemplo, eu não diria nem com abatimento, né, num pagamento, que seria uma das alternativas, mas participando desses sorteios. Normalmente não faz sorteio, quem pagar o IPTU vai concorrer a um carro, uma moto, Sim, sabe? sim. Ou seja, não seria bom se esse sorteio fosse para quem já está pagando em dias, tipo assim, aquele que está há 5 anos sem dever e tal, vai concorrer a um carro, um exemplo. Não seria interessante um projeto de lei nesse sentido? Verdade, Val. E você se compromete também a apresentar esse Também, projeto? fazer essa avaliação também é importante. Já aproveitar que o projeto que foi pedido vista, não vai ser votado essa semana ainda, dá pra gente avaliar e ver Incluir dentro a da possibilidade, né, competência do do legislativo se há essa possibilidade. Mas é muito interessante, sim. Tem que valorizar aqueles que são os adimplentes, Claro. que pagam suas dívidas de forma correta, né? Com Positivo. certeza. Amigo, nós vamos a um terceiro e último bloco, onde a gente vai falar sobre eleições municipais, né? Esse é um tema assim, recorrente, circunstancial. Mas é claro que quem lida com política não pode fugir do debate. Então, nós vamos no próximo bloco abordar essas questões relacionadas aos prefeituráveis, aos partidos, às possíveis coligações majoritárias, porque as proporcionais, né, não são possíveis, exceção para as federações. Mas nós vamos dar um apanhado aí sobre o que está acontecendo na cidade, valeu? Mas a coisa é muito rápida, gente. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Bom, nesse último bloco nós vamos fazer uma abordagem sobre um tema que tem sido recorrente, porque efetivamente as eleições já começaram, né? A lei fala que eleições elas só acontecem 45 dias antecedentes ao dia da eleição, mas há um processo de articulação, objetivando coligações, ajuntamento de apoios, eventos que propagam os nomes dos possíveis candidatos. Alguns fazem todo um processo de aliciamento, de agregação, e
o resultado disso é o fato de alguns nomes estarem preponderantes, estarem favoritos, outros que menos se movimentam nesse contexto acabam sendo esquecidos, e nós temos aí uns 6 candidatos que são competitivos, né? Eu, antes de fazer a pergunta para o Solon, eu vou aqui falar da minha opinião a respeito de alguns candidatos que estão dentro de um contexto possível de sucesso eleitoral, né? O Guinho, que para mim desses 6 é o menos competitivo, né? O que não significa dizer que ele não possa ganhar, porque nós já assistimos aqui situações do candidato estar em 4º lugar, em 3º lugar, uma semana da eleição e acabar ganhando a eleição. Nós tivemos alguns casos, não foi um caso só, né? Não foram só 2 casos, foram alguns casos em que aquele que era tido como azarão acabaram sendo os vencedores do pleito. Então o Guinho, ele é de um partido que deu para o então candidato a governador ACM Neto uma vitória acachapante, muito maior do que o seu adversário, que acabou sendo consagrado, o eleito governador Jerônimo Rodrigues. Então, o Guinho está no partido que empurra o candidato, né, que ajuda o candidato. O Chico França, ele é candidato pelo PL, que é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um mito de fato, realmente leva multidões, estimula o seu eleitorado a votar naquele a quem ele indica como seu candidato, e isso tem sido uma realidade em diversos lugares desse país, com eleição de governadores, de senadores, de deputados, enfim, colou em Jair Bolsonaro, tem metade do caminho para ser eleito. Então ele no PL tem o maior tempo de rádio e televisão e o maior recurso de campanha política. É um candidato também competitivo. Nós temos o Pancadinha, deputado estadual, que algumas pesquisas colocam em primeiro, outras colocam em segundo lugar, mas que também é um candidato competitivo, embora esteja no partido sem tempo de rádio e televisão, sem recurso e com situações que vão dificultar bastante a caminhada do Pancadinha a ponto dele ter que sair do partido. Se ele permanecer no Solidariedade, ele, por exemplo, não vai poder sair na televisão, porque o partido não tem esse direito, né? Não vai ter recursos. Então, para ele, a alternativa é para ir para o União Brasil, né? E preterindo aí o próprio Guinho. Nós temos o capitão Azevedo, que já foi prefeito da cidade, uma personalidade muito carismática na comunidade itabunense. Itabuna gosta do capitão Azevedo, uma figura simplória, uma figura simpática, extrovertida, diria até quase que ingênua, mas Itabuna é apaixonada pelo capitão Azevedo. Não se pode descartá-lo de estar entre aqueles com condições de ser eleito, né? O médico Isaac Neri, menino recente na política, né, emergente da política, mas cujo protagonismo nas eleições tem tido resultado de votações muito favoráveis a ele, muito boa. Ele tem sido, como candidato a deputado federal, como candidato a prefeito, suas votações sempre foram muito boas, né, muito surpreendentes, inclusive porque nós sabemos que o Isaac Neri, ele é um político muito isolado, é ele, e depois dele é só ele, você não vê Isaac acompanhado de lideranças, você não vê nomes, inclusive o próprio partido tem dificuldade de absorver a sua candidatura, então ele por si só tem se revelado um político promissor em Itabuna. O outro que nós teríamos aqui é o próprio prefeito, né, o Augusto Castro, que leva consigo um estigma de Itabuna nunca reeleger prefeito, mas que tem feito uma administração muito boa, né, e com possibilidade de uma reeleição, contando com tudo para isso acontecer, com a desunião dos candidatos de oposição. Porque se estes se juntam, aí a reeleição do Augusto acaba sendo irrisória, uma perspectiva extremamente improvável. Mas, diante de tudo que eu falei, né, esqueci algum outro candidato? Não, né? Dei um passeio, porque tem algum, por exemplo, tem Dinailton, né, que pretende ser candidato, mas não é competitivo, pelo menos nesse momento. O Ivan Guzmão não é competitivo. Tem uma menina do pessoal, que eu esqueci o nome, não é competitiva. O professor Zé Roberto, do PSTU, não é competitivo. O Geraldo Simões, que o pessoal chama de cabeça de pitu, que ainda não foi preso, não é competitivo. Eu acho que não tem voto nem para se eleger vereador hoje. Então, faltaram aí para abrigar situações como, por exemplo, a saída do Nery, do republicano, né? Porque há uma possibilidade do republicano abrigar o capitão Azevedo. Aí para o Nery restaria as alternativas do MDB, que namora com o Geraldo, ou com o PP, que namora com o Augusto. Ficariam poucas alternativas para o Nery, né, para o Isaac Neri. Os outros acho que estão bem acomodados. É essa a realidade, Solon, ou você tem um pensamento diferente desse que aqui eu explanei? Val, eu concordo plenamente contigo.
Acho que você colocou os nomes aí que realmente, no momento, estão em evidências, estão aí na disputa, aí na eleição de 2024, que realmente já começou. Inclusive, eu sempre comento que começou muito cedo, inclusive. Eu nunca vi uma eleição municipal começar tão cedo quanto esta. Eu não sei se foi essa onda da eleição de pancadinha, eleito deputado estadual, né? Se motivou, acordou, despertou aí o prefeito Augusto Castro para sua reeleição também, já que o pancadinha foi deputado estadual com mais de 20 mil votos em Itabuna. Então, assim, eu acho que aqueceu já a eleição e começou realmente muito cedo. Mas os nomes aí que estão na disputa, não tenho dúvida que são esses que você colocou aí. Com exceção do Chico França, os outros todos foram candidatos a deputado estadual ou federal na eleição anterior, né? Só Sim. o Chico França que não foi candidato. Mas vem de um partido com tradição e com uma votação muito boa na eleição anterior. Um aspecto também inusitado nessa eleição é que pela primeira vez, pelo menos nos últimos anos, a gente não vê mulheres, né? Nem como vice, nem como prefeituráveis, com exceção da menina do PSOL, que ainda está para ser referendado pelo partido. Mas competitiva já teve. Jussara teve um momento que foi competitiva, né? Sim. A Leninha da autoescola teve um momento, ela inclusive foi candidata a vice-prefeita do Décio Magalhães, até uma ideia de que se ela fosse a titular, a votação seria mais expressiva. Mas nesse ano você não vê mulher competitiva concorrendo ao cargo de prefeita ou de vice-prefeita. E as poucas opções que existem como candidata a vereadoras não tem a relevância de sobrepujar o gênero masculino. Novamente nós teremos uma Câmara com uma maioria maciça de homens, né? Acho que 2 ou 3 mulheres dessa vez, acho até que mais mulheres devem ser. Acredito ainda na reeleição da Ilma Maci, e acho que mais 1 ou 2 mulheres devem ser eleitas, o que é bom, mas que contrapõe o fato de que a mulher é a maioria do eleitorado, mas na hora do voto, mulher não vota em mulher. O que é que você acha que acaba provocando essa situação? Realmente Itabuna não tem essa tradição de votar em mulher. De votar em mulher. Você vê que a gente não me recorda. Só que eu diga, né? É verdade. Eu não me lembro de alguma legislatura ter tido aí 2 mulheres em Itabuna. Já tivemos? Ana Carolina e Anorina. Isso. Regina e parece que Neiva, alguma coisa assim. Já tivemos 2 ou 3 situações com 2 mulheres. Mas tivemos situações com nenhuma mulher. Com nenhuma mulher também. Tá aí num prefeito. Como anterior, da sua época. Da sua época não tinha mulher, eu tinha. Tinha Rose. Rose Castro. A posterior é que não teve. A de Rose é que não teve mulher. Realmente não tem muito. Parece que a mulher não gosta muito dessa coisa da política. Precisa participar mais. Tem que haver um estímulo maior nesse sentido. É bom, né, cara? Aí. Até para nós homens, né? Inclusive deixar um abraço para a nossa vereadora Vilma Maci, que representa bem as mulheres aí na Câmara Municipal, tem desempenhado um bom trabalho, um bom mandato. É atuante ela. Atuante. Mas é isso, nós estamos chegando ao final. Eu quero dizer para você, Solon, que você é um exemplo de resiliência, é um exemplo de juventude, né? Embora eu acho que você já esteja saindo dessa faixa etária aí, né? 4.1. Já não é mais jovem, é coroa. É coroa. Mas no seu período de juventude você deu bons exemplos, né? De ativismo social, de perseverança, de exemplo de conduta, né? E nós precisamos tanto disso, né? Mas parabéns pela sua vida, parabéns pelo seu exemplo de conduta, parabéns pelo seu poder de de dar aquela virada, de recomeçar sempre, de resiliência. Parabéns por tudo isso. Permaneça na caminhada. Você é um homem exemplar. Tá bom, Val, agradeço a oportunidade, muito obrigado mesmo. Acredito, eu não me lembro de ter participado de um programa com tanto tempo e tanta oportunidade de falar um pouco mais da minha vida, não só da minha vida pessoal, da minha vida política, de como foi o início, toda essa trajetória, das dificuldades que nós passamos. Quem não conhece pensa que tudo foi só facilidade, mas não foi. Muita dificuldade para chegar até aqui. E dizer que a vida pública é isso aí. Estou sempre à disposição para vir aqui, prestar esclarecimentos, falar do nosso mandato, prestar conta do nosso trabalho. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e sucesso no seu programa. Valeu, querido, obrigado, muito obrigado por sua participação conosco e obrigado também você, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.